Bem-vindos, caros alunos, acadêmicos do curso de licenciatura em computação. Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes. Estarei ministrando para vocês a aula de estágio, disciplina estágio, curricular supervisionado 4. Né? Bem, essa também é uma disciplina onde nós iremos tratar da regência de aulas nas escolas, né? Principalmente no ensino médio, nas escolas profissionalizantes, bem como a educação de jovens e adultos. Hoje, nós iremos iniciar a nossa segunda aula falando sobre planejamento. Planejamento de ensino, gente, é uma questão de organização da aula, né? Devemos lembrar que para organizar as nossas aulas, nós devemos sempre nos preparar da melhor forma possível para fazer com que o nosso aluno ele compreenda o que estamos querendo dizer, né? Lembrando que a regência de aula de vocês vai acontecer a partir de um projeto de intervenção, que vocês já fizeram, é lógico, com o professor de pesquisa aplicada em educação, e, portanto, agora vocês irão executar esse projeto de intervenção no 8º período, ou seja, na 4ª etapa do estágio supervisionado, ok? Bem, nós vamos falar um pouco sobre o que é planejamento. Lembrando que tudo na nossa vida, ele merece ser planejado. Caso a gente não planeje, com certeza nós iremos desenvolver mal as nossas atividades, né? Como vocês já tiveram essa disciplina didática, se não me falha a memória, no 4º período, vocês viram essa questão do planejamento com o professor de didática, não foi mesmo? Bem, pessoal, então a gente vai relembrar algumas situações. Lembrando que planejar significa prever o que vai acontecer, né? Então nós vamos fazer uma previsão daquilo que possivelmente possa acontecer no dia a dia da nossa sala de aula, no dia a dia da nossa escola, ok? Então, tem sempre um autor que diz, se você não sabe onde chegar, para que você vai velejar? Então, se você não sabe com quais objetivos você quer alcançar ao ministrar um conteúdo, para que você vai ministrar aulas? Então, primeiramente, você tem que ter os objetivos, né? Você tem um tema da aula e os objetivos. Lembrando que os objetivos, eles sempre iniciam com verbos no infinitivo, né? Então, se você tem um objetivo, identificar tipos de softwares educativos, então o verbo identificar, ele está no infinitivo, ok? Eu vou passar para vocês, então, vou apresentar a vocês alguns slides sobre a questão de planejamento. Lembrando que nós temos uma diferença bem grande entre planejamento e plano, tá? Planejamento, ele envolve mais as questões do pensar, né? Quando você vai pensar a respeito do que você vai fazer. O plano já é o registro desse pensamento. Ou seja, se você começa a registrar as ações que vai tomar, né, que vai executar dentro da sala de aula, aquilo ali leva o nome de plano de aula, plano de ensino, que é a mesma coisa de plano de curso, ou um plano de unidade, dependendo se você vai fazer um plano para uma unidade mensal, bimestral, semanal, né? E é lógico, como vocês vão fazer e já fizeram um projeto de intervenção, o projeto quer dizer que é um curso, como se você tivesse feito um plano de curso. O que nós temos que fazer, então? A partir desse projeto de intervenção, vocês vão montar as aulas que vocês irão dar. Ou seja, se forem as oficinas, que sejam aulas de oficinas, né? Onde vão contemplar as oficinas, tá ok? Mas lembrem-se, as atividades deverão ter objetivos. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação aos objetivos. Um plano de aula, ele não tem objetivo geral. Por que ele não tem objetivo geral? Porque a característica do objetivo geral é ser conseguido a longo prazo. E o plano de aula, ele contempla objetivos específicos, que são alcançados a curto prazo. Então, no seu projeto de intervenção, você deve ter objetivo geral, não é?
Mas você também tem os objetivos específicos. Pois bem, transforme esses objetivos específicos em aulas. Então, o seu plano de aula vai ter um objetivo específico desse, um ou dois, ok? Então, pensem bastante. Ao planejar as suas aulas, vocês têm que recorrer ao projeto de intervenção de vocês, tá bom? Olha, outra coisa bem interessante é com relação a metodologias. Então, a gente tem que estar atento para quais metodologias que nós iremos utilizar, né? Vai depender muito da perspectiva que você quer trabalhar. Se você é um professor mais progressista, você vai trabalhar tendo em vista a participação maior dos alunos, né, nas suas aulas. Dos professores que você for fazer oficina, então vocês irão lidar com essas situações. Ora, se você não prefere não ser um professor mais progressista, aquele professor que sempre quer falar e falar mais e mais, então isso quer dizer que as suas aulas você vai ter, ser aquele professor que é o centro das atenções. Então, na realidade, nós não buscamos isso mais. A gente quer que o nosso aluno e que nós, professores, nós sejamos, tenhamos uma interação para que a construção do conhecimento ela possa fluir, não é mesmo? Bem, eu vou passar para vocês, então, vou fazer uma apresentação de alguns slides para vocês, tá ok? Enquanto a gente está aguardando a apresentação, nós vamos falar um pouco também sobre os planejamentos que vocês irão fazer. Lembrando que, para cada aula que vocês forem desenvolver, vocês deverão ter um plano de aula, né? Essa aula, gente, ela pode contemplar 2, 3 horários, mas você deverá fazer um plano contemplando esses horários, tá? De que forma que vocês vão trabalhar com a tecnologia e a educação dentro da escola? Então, prestem bastante atenção com relação a isso, tá? Bem, pessoal, nós temos aqui, então, um modelo de plano de aula, né? Lembrando que essas situações de modelo, nós temos que entender que uma aula, ela é apenas, o que eu estou passando para vocês será apenas uma sugestão, vamos dizer assim, de modelo de plano de aula. Então, nós temos aí um roteiro e esse roteiro comentado para a elaboração de um plano de aula. Então, nós temos aí a escola, né? Qual a escola que você vai executar o estágio, né? Nós temos o professor, a professora ou o professor, o ano de escolaridade, que seja primeiro ano do ensino médio, segundo ou terceiro ano do ensino médio, EJA, sexto, sétimo ano, ou quinto, sexto, sétimo, oitavo período da EJA, né? Qual a turma, A, B, C, o turno, matutino, vespertino, noturno, a data e o aluno estagiário, tá? Então, nós precisamos que, nesse cabeçalho, seja contemplado isso. Quais são as áreas do conhecimento? Então, se você vai trabalhar na área de conhecimento matemática, né, ou ciências exatas, verifique, então, qual ou quais áreas do conhecimento ou eixos será trabalhado em sua aula. Vocês que trabalham especificamente com tecnologia, né, com computação, vocês podem trabalhar em quase todos, ou se não, todos os eixos da escola, né, as áreas do conhecimento. Então, vocês podem optar por um ou dois eixos, onde vocês irão demonstrar aos professores e aos alunos a melhor forma de se trabalhar com aquele conteúdo utilizando a tecnologia, tá? Então, você vai colocar o assunto. Qual o assunto que você vai trabalhar? Por exemplo, suponhamos que seja geografia, na área de conhecimento seja a geografia, e na geografia você vai trabalhar com as questões da cartografia e vai mostrar aos professores e aos alunos como se trabalha com a cartografia utilizando softwares educativos. Qual o objetivo, então? Então, o objetivo é o que eu descrevi aí. É a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade. Os objetivos nascem da própria situação da comunidade, da família, da escola, da disciplina, do professor e principalmente do aluno. Os objetivos, portanto, são sempre do aluno e para o aluno. Os objetivos específicos são proposições referentes às mudanças comportamentais esperadas para um determinado grupo ou classe. Para manter a coerência interna do trabalho de uma escola,
O primeiro cuidado será o de selecionar os objetivos específicos que tenham correspondência com os objetivos gerais da área do estudo, que, por sua vez, devem estar coerentes com os objetivos educacionais do planejamento de currículo. E os objetivos educacionais, consequentemente, devem estar coerentes com a linha de pensamento da entidade a qual o plano se destina. Lembrando, gente, que você, ao planejar uma aula, quer dizer que você já fez um plano de curso. E esse plano de curso, ele contempla objetivos gerais e específicos. Portanto, vocês devem saber, se vocês vão fazer uma oficina e vocês fizeram um projeto de intervenção, no projeto de intervenção está contemplado o objetivo geral. Recorra a ele para que vocês possam executar, buscar alcançar esse objetivo geral a partir dos objetivos específicos que são as suas aulas, ok? Então, nós temos que estar sempre cientes dessa ação. Então, a dica então, tá? Qual é a dica que fica? Ok? Nós temos, partindo dos conteúdos, você redigirá os objetivos específicos, ou seja, os resultados a obter do processo de construção do conhecimento, conceitos e habilidades. Lembre-se de consultar a BNCC, né? Porque cada área de conhecimento tem habilidades e competências específicas que vocês podem utilizar no desenvolvimento das aulas e das oficinas junto aos professores e aos alunos. Na redação, o professor transformará tópicos das unidades numa proposição ou afirmação que expressa o resultado esperado, que deve ser atingido por todos os alunos ao término daquela aula. Os resultados são conhecimentos, conceitos, fatos, princípios, teorias, interpretações, ideias organizadas, etc. E habilidades, o que deve aprender para desenvolver suas capacidades intelectuais, motoras, afetivas, artísticas e etc. Bem, na redação dos objetivos específicos, o professor deve indicar também as atitudes e convicções em relação à matéria, ao estudo, ao relacionamento humano, à realidade social, atitude científica, consciência crítica, responsabilidade, solidariedade. Devem ser redigidos com clareza, serem realistas, corresponder à capacidade de assimilação dos alunos, conforme seu nível de desenvolvimento mental e sua idade. Consulte sempre a lista de verbos e a taxonomia de Bloom para facilitar a redação dos objetivos. Uma aula deve ter vários níveis de aprendizagem, desde conceitos mais elementares aos mais elaborados, tendo em vista a prática social. Então, o que é isso, gente? Quando a gente for elencar objetivos, lembrem-se que nós temos três tipos de dimensões, segundo a taxonomia de Bloom, né? O objetivo conceitual, que é aquele ligado mais às questões da teoria, do cognitivo, né, propriamente dito. Os objetivos procedimentais, aquele que nos remete a fazer alguma coisa, né? E os objetivos atitudinais, que é a questão aqui que foi bem tratada, a questão da solidariedade, como é que eu vou lidar com aqueles conteúdos, a partir de qual situação, né? E valorização do outro, valorização das pessoas e dos animais e da natureza. Então, a gente vai colocar isso como objetivos atitudinais, ok? Então, por isso, quando a gente coloca aqui, seria interessante consultarmos sempre a taxonomia de Bloom, Benjamin Bloom, porque ele fala sobre essas dimensões dos objetivos educacionais, ok? Bem, sendo assim, pessoal, nós vamos falar também de uma outra situação, que a gente já entra na própria aula, propriamente dita, que são os procedimentos. Nos procedimentos, nós temos a introdução, o desenvolvimento e o fechamento da aula. O que a gente pode colocar como introdução, né? Então, nós vamos ver lá. O professor inicia o relacionamento com seus alunos apresentando-se, né? Então, como que o professor se apresenta? Então, você vai apresentar-se para os seus alunos. Sempre, gente, quando a gente faz isso, você conversa com o aluno, verifica que tipo de conhecimento ele tem, né? Então, a introdução da aula pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é apresentar uma situação, um problema, né? Ou seja, o professor coloca um desafio frente aos alunos para exercitar sua curiosidade. E olha como vai ser interessante para vocês. Porque
se você coloca os seus alunos numa situação de desafio, né, principalmente em frente a computadores, ele vai querer resolver esses desafios, né? Porque a tecnologia ele dá várias possibilidades para resolver desafios, não é mesmo? Então, você começa então a incitar o pensamento dos seus alunos. E isso, gente, é muito importante quando nós fazemos isso. Aguçamos a curiosidade do nosso aluno para querer aprender, não é isso? Então, o problema pode ser apresentado como uma pergunta, como uma afirmação a ser constatada, como um caso de estudo ou um paradoxo, né? Então, uma dinâmica de motivação que tenha relação com o tema, então vocês podem começar a aula realizando uma dinâmica, começar a oficina com uma dinâmica, né? Também fazer uma revisão da aula anterior, apresentando uma música, um poema, alguma uma sátira, né? Uma sátira, algumas situações assim, vídeos, vocês podem apresentar para os alunos a partir daquilo que vocês querem trabalhar, que seja a tecnologia, né? Ou partindo também dos conhecimentos que o aluno já possui. Ou seja, a gente faz um levantamento prévio do conhecimento que o aluno detém. Ou seja, é o senso comum, não é? Porque até então ele não detém a ciência propriamente dita. Então ele vai ficar explanar sobre as ideias que ele tem a respeito de cada assunto, né? O desenvolvimento da aula, olhe bem, se você iniciou com a metodologia de problematização, né, ou seja, fazendo levantamento de senso comum e tudo mais, então o que nós vamos fazer depois? Nós vamos fazer uma pesquisa da solução, aqui conjunta, ou seja, junto com os alunos, para que a gente possa resolver esse problema que foi levantado, não é isso? Então, o professor vai orientar o uso de técnicas variáveis de pesquisa, né? Vocês podem orientar essas pesquisas a partir do computador, né? Porque vocês estão trabalhando com eles, não é isso? Então, o trabalho, então, é fundamentalmente dos alunos e que seja preferencialmente em grupos. O professor pode fazer isso, o aluno também pode fazer. A teorização, as descobertas dos alunos necessitam ser organizadas e explicadas. Então, os alunos fizeram as descobertas, e agora? Então, agora é o momento de você explicar o que é isso que eles pesquisaram, né? Só assim haverá transferência e generalização da aprendizagem. De fato, aprender fatos não é ainda aprender. As observações devem ser levantadas ao nível da teoria. Essa é uma responsabilidade do professor no sentido de ajudar o aluno a criar modelos ou estruturas nas quais aparecem as principais variáveis do problema e sua relação recíproca. Bem, se você iniciou a dinâmica, né, com dinâmicas ou utilizando um recurso tecnológico, né, então a função agora é articular os objetivos aos conteúdos, não é mesmo? Então nós começamos a articular o conteúdo que vocês viram, que vocês têm para trabalhar nessa oficina, a partir do que vocês levantaram no projeto de intervenção, né? Qual o conteúdo que vocês vão trabalhar? Preste atenção, pessoal. Eu não estou dizendo que vocês vão trabalhar com os conteúdos da matemática, geografia. Não é nada disso. Vocês vão trabalhar aquela área do conhecimento, aquele conteúdo, utilizando o software. Como é que você vai trabalhar? Propor o professor trabalhar com geometria dentro da matemática. Então, você pode propor a eles o trabalho a partir do GeoGebra, né? Então, o professor, ao organizar as condições favoráveis de aprendizagem, utiliza meio ou modos organizados de ação, conhecidos como técnicas de ensino. As técnicas de ensino são maneiras particulares de organizar a atividade dos alunos no processo de aprendizagem. Então, todas as vezes que você vai desenvolver a atividade, você utilizar uma técnica, você não pode simplesmente usar a técnica pela técnica, né? Você tem que desenvolvê-la para garantir a aprendizagem dos seus alunos. Ao planejar os procedimentos de ensino, né, ele não é só suficiente fazer uma listagem de técnicas que serão utilizadas, como aula expositiva, trabalho dirigido, discussão, trabalho em grupo, observações, né? Deve prever como utilizar o conteúdo selecionado para atingir os objetivos propostos. Ou seja, as técnicas estão incluídas nessa descrição. Os objetivos têm uma grande abrangência. E essa abrangência, ela realmente é muito ampla, pois envolve todos os passos do desenvolvimento da atividade de ensino propriamente dita. Os procedimentos, então, devem ser selecionados, né, por vocês, professores. Esses procedimentos, eles podem ser diversificados,
estarem coerentes com os objetivos propostos, com o tipo de aprendizagem previsto nos objetivos, tem que adequar-se à necessidade dos alunos, servir de estímulo à participação do aluno que se refere às descobertas, né? E também apresentar desafios. Isso aqui é interessante. No desenvolvimento da sua aula, você constantemente realiza atividades com os alunos e vai desafiando os seus alunos, problematizando cada situação que ele vai desenvolvendo. E vocês, no trato com o computador, né, a partir do momento que o aluno descobre alguma coisa, vocês podem sugerir coisas novas para eles. E eles também poderão descobrir novas situações a partir disso, né? Bem, o fechamento, né? Então, como é que nós vamos fazer o fechamento dessa aula, tá? Então, se você iniciou a metodologia de problematização, o próximo passo é, após a discussão dos pontos-chave aprendidos, inicia-se a aplicação. Ou seja, o que seria essa aplicação? Eu expliquei, eu ensinei a fazer, então como é que os alunos vão aplicar esse conhecimento aprendido agora, né? Então, os alunos vão testar contra a realidade a validade do que foi aprendido, ou seja, voltar à sua realidade para utilizar os conceitos aprendidos no dia a dia, com pequenas atitudes na escola, na casa, na comunidade. O verdadeiro processo de transformação social. E aí, então, que reinicia o ciclo, passando a outra situação, problema, que incorpora o que já foi aprendido com um ou mais dados. Então, quando a gente trabalha bem o conteúdo, o nosso aluno aprende aquilo, ele quer modificar a realidade dele, porque ele tinha um tipo de conhecimento e hoje ele já detém um conhecimento mais rebuscado, mais científico, né? Então, se você utilizou com dinâmicas ou utilizando um recurso tecnológico, é o momento que o professor retoma os pontos principais que estabeleceu nos objetivos da aula, ou seja, revisa, revê com os alunos que foi discutido, as principais ideias da aula, relacionando com o contexto, com o cotidiano do aluno, procurando relacionar com a aplicação do tema proposto, reforçando as principais ideias. Essa atividade, então, gente, é aquele diálogo que fecha por hora o tema da aula. O aluno, então, será capaz de compreender o que foi discutido e apresentar seus conhecimentos sobre o tema abordado, através de atividades de vídeo na vida, atitudes na vida real, ou como pré-requisito para novas aprendizagens, assim como faz a relação interdisciplinar do tema. Esse momento leva à consolidação criativa com base nos conhecimentos anteriores. É o que chamamos de praxis, né? Ou seja, é muito mais que uma prática, que você pegar o conhecimento e colocar em prática. É você pensar no que vai fazer, repensar a sua ação e praticar essa sua ação de forma mais repensada, mais rebuscada, né? A partir dos conhecimentos adquiridos. Bem, aqui também, nesse momento, nós devemos listar as atividades. Quais são essas atividades, né? As atividades que vão garantir que os objetivos que foram levantados foram alcançados, ok? Essas atividades podem ser descritas durante o item desenvolvimento ou neste campo, que é o campo de atividades, e lembrem-se de fazer enunciado contextualizado em todas as atividades. Por quê? Porque os enunciados contextualizados, pessoal, eles nos dão a entender que o aluno, a relação do aluno com a leitura, né, com o pensamento. Então, se o aluno ele não é capaz de ler um texto para interpretar aquilo e dar uma resposta coerente, se você simplesmente dá uma múltipla escolha ou as respostas são muito objetivas, quase que não leva o aluno a desenvolver um raciocínio lógico, um pensamento lógico. Então, é necessário que a gente esteja sempre buscando contextualizar as nossas questões para que os alunos possam pensar e repensar a partir delas, né? Você deve anexar uma cópia de todas as atividades, textos, exercícios, orientações ao plano de aula, para o professor da turma e o professor de prática de ensino acompanhar o que foi proposto. Ou seja, é o que a gente chama de apêndices, que eu falei com vocês. Então, não se esqueçam, tudo que você fizer, o plano de aula, o plano de ensino, as atividades propostas, a gente chama de apêndice, e você deve colocá-las anexo aos planos de aula, né? Bem, se você deu uma atividade, você também vai fazer uma avaliação, né? O que é a avaliação, então? É o processo pelo qual se determina o grau e a quantidade de resultados alcançados em relação aos objetivos, considerando o contexto das condições em que o trabalho foi desenvolvido. Entenderam aí?
Então, olhe bem, nós temos a situação de que o professor, ele vai trabalhar as atividades, o conteúdo, para alcançar os objetivos. Então, os objetivos, gente, eles não podem ser perdidos de vista nunca, tá? Então, se você vai desenvolver o seu estágio, vai desenvolver o seu projeto de intervenção, tenha sempre em mente quais são os objetivos que eu elenquei. Então, essa atividade aqui que eu vou desenvolver, ela tem um objetivo. Então, eu tenho que fazer tudo para que alcance o meu aluno, ele me dê uma resposta, né, satisfatória para que o meu objetivo seja alcançado, tá? Então, no plano de planejamento e avaliação, é importante considerar a necessidade de avaliar continuamente o desenvolvimento do aluno, selecionar situações de avaliação diversificadas, coerentes com os objetivos propostos, né? Então, a avaliação, ela não pode ser estanque, ela tem que acontecer no decorrer do processo educativo. Então, quando você inicia suas aulas, você já inicia observando, avaliando seus alunos, o interesse, a participação, entenderam? Para depois você avaliar cognitivamente cada situação daquela, as atitudes, né, os procedimentos. Então, é assim que a gente desenvolve as nossas aulas. Você deve descrever como acompanhará a aprendizagem dos alunos, quais as formas e como será feito o registro, se necessário. Depois disso, gente, vocês vão listar os recursos. Quais recursos você vai utilizar para desenvolver essa aula ou essa oficina? Aqui a gente colocou diversos, né? Mas a gente pode pegar aqui, se você quer trabalhar com livro didático do professor, com mapas, com globo, como é que você vai colocar isso? Né? Com o computador, com softwares, né? Com slide, com data show se a escola tiver, como é que você vai trabalhar? Com a internet, né? Então você vai propor, descrever quais os recursos que você vai utilizar para você desenvolver aquela aula, tá? E, por último, nós temos as referências. O que são as referências? Tudo que você utilizou para elaborar a sua aula. Onde é que você buscou aquele software educativo? Você criou ou você buscou na internet um software que já está aí à venda, né, à disposição na internet para os professores? Então, você tem que citar isso conforme as normas da ABNT. As referências, elas aparecem conforme as normas da ABNT. Ok? Sendo assim, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, né? Vocês repararam que tudo que foi apresentado aqui para vocês tem um contexto, né? Ele tem um contexto. Não simplesmente de apresentar as coisas para vocês. Fazer com que vocês possam acompanhar e acompanhar bem a sua aula. Ao desenvolver as aulas, gente, nós temos que lembrar desse planejamento. É lógico que eu passei aqui para vocês uma sugestão de um planejamento, né, ou de um plano de aula de uma forma mais progressista, uma forma onde nós fazemos com que os nossos alunos eles participem ativamente das nossas aulas. Então, é isso que a gente quer, é que o aluno participe da aula, né? Então, o plano de aula, você tem que ter o cabeçalho para onde é que você está fazendo, né? Você tem que ter a área do conhecimento que você vai utilizar, o tema da aula, ok? A duração da aula, se é um horário, 50 minutos, dois horários, 1h50, se é uma oficina de 2 horas, 3 horas, qual é, tá? Então, você tem que descrever isso. E logo depois você vem fazendo, elencando os objetivos da oficina ou da própria aula, objetivos específicos, tá? E aí você vem desenvolvendo. Como é que você vai desenvolver a sua aula, aquela oficina? No primeiro momento, no segundo momento, você vem descrevendo cada ação que você vai executar, ok? Lembrem-se, nós não podemos simplesmente fazer em tópicos, nós temos que descrever. O plano de aula você vai descrever, porque você vai apresentar para o seu tutor presencial, também vai apresentar para o professor da escola, para o supervisor, que estarão acompanhando o estágio com vocês, tá? Todas as atividades que vocês forem propor deverão conter tópicos da tecnologia, não se esqueçam. Vocês não são conteudistas, vocês são professores licenciados em computação, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. É lógico que no decorrer das nossas aulas virtuais, né, nos nossos fóruns, a gente pode discutir um pouco mais sobre plano de aula, ok?
A atividade de hoje, após videoaula, é que vocês apresentem algumas sugestões de plano de aula, né? Vocês pensem aí em grupo, seja o que for, sozinhos, e vocês vão colocar como atividades de aula, pós-videoaula, quais as outras formas da gente montar, elencar ou fazer, né, vamos dizer assim, um plano de aula. Qual outra sugestão vocês apresentariam, né? E vocês vão postar isso no link próprio na nossa sala virtual, ok? Agradeço a participação de vocês e espero ter contribuído com o aprendizado. Até a próxima, pessoal. Tchau.